Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. Se você é executivo ou empresário que deseja fazer uma certificação em inglês de negócios, conheça o programa em parceria com a Universidade de Cambridge. A Radar Executivo e Cambridge University está oferecendo um programa de certificação em inglês de negócios. Acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje aqui no programa com a presença de Luísa Saldanha, presidente da Farmapele, que vai falar um pouquinho da história dela como executiva e da experiência também. Luísa, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Foi uma honra para nós o convite, eu que agradeço. Ok. Luísa, vamos continuar a entrevista, como eu falei, né? A gente estava batendo um papo lá fora, né? Já foi metade da entrevista. Já foi metade da entrevista lá no camarim, então vamos continuar aquele papo aqui, né? Me fala uma coisa. Você veio para cá do Rio de Janeiro em 1989, né? Exatamente. Que tipo de sonhos e projetos você tinha na cabeça quando você veio para cá naquela época? Na verdade, não eram muitos sonhos, era só uma passada rápida. Essa terra que me prendeu. Olha! Na verdade, eu já tinha uma farmácia de manipulação no Rio de Janeiro. E essa farmácia exportava as fórmulas e os cosméticos aqui para Recife. E começou a ficar muito grande, muito intenso o movimento. E aí eu fui convidada para vir montar o laboratório, selecionar, treinar, enfim, deixar um laboratório funcionando. E minha missão deveria durar de 1 ano a 2. Então esse era o prazo previsto para eu ficar aqui. E aí foi aquela história, vai ficando, mais um pouquinho, mais uma praia. E eu acho que essa cidade, eu sempre costumo dizer, me ofereceu muitas oportunidades e eu sou hoje extremamente grata a ela e muito apaixonada. Então hoje eu sou uma recifense de coração e nunca mais voltei. Que bom, fez um bom negócio. Eu acho. Fez um bom negócio. E Recife tem esse dom, né? É uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, né? Não sei se essa geografia da cidade, muito cultural também, Então, tudo, chama muitas pessoas para cá. Eu tenho conversado com muito executivo que está chegando aqui em Recife agora e que fala muito isso para mim, que a cidade prende ele. É verdade, é verdade. A cidade prende. Me fala uma coisa, quais foram as dificuldades, Luísa, que você teve que superar para se tornar uma empresária de sucesso? E o que foi que essas dificuldades te ensinaram? Que sempre ensinam, né? Mas o que foi que elas te ensinaram? Então, vamos lá. É engraçado porque às vezes a gente está no meio de um problema e a gente nem entende o problema que a gente está vivendo. Então, outro dia eu fui convidada para fazer uma palestra sobre empreendedorismo. E aí eu comecei a estudar o que é ser empreendedor, qual a diferença de um empreendedor e de um empresário. E de repente eu falei, tá aqui o problema. E eu descobri que na verdade eu sou uma pessoa bastante empreendedora. E uma pessoa que tenta muito ser uma empresária, porque são duas coisas completamente diferentes. São dois perfis completamente diferentes e é preciso que a gente se identifique com um ou com o outro, para saber que na vida da gente está faltando não uma cara metade, mas a outra metade por inteiro. E talvez a minha maior dificuldade tenha sido entender e compreender que eu não era empresária, e que eu preciso de pessoas empresárias com um senso de empresário muito aguçado, bem mais racionais à minha volta. Para dar, tipo assim... Para dar um equilíbrio na coisa. São fantásticas as diferenças, né? Enquanto o empreendedor é um fazedor, o empresário gosta de mandar fazer. Enquanto o empreendedor, ele quer fazer, ele nem sabe como, ele vai fazer, ele está sonhando, ele está vendo um produto, um projeto, um serviço. O empresário senta, vai fazer as contas, em quanto tempo ele vai ter o retorno. O empreendedor já fez, já voltou e ele continua fazendo contas. Então, muito importante que toda empresa tenha essas duas visões. Verdade. Normalmente quem está à frente das empresas são os empreendedores, né? Então, é verdade. E por isso, talvez, um dos grandes... Por isso, talvez não, né? A gente sabe que é conhecido o nível de mortalidade das empresas brasileiras. E sabe do alto nível de empreendedorismo do povo brasileiro. Então, realmente eles são empreendedores, começam os seus negócios,
mas daqui um pouco se perdem na gestão do negócio, né? Então, é importantíssimo saber que precisa dessa outra metade e logo compor a sua estrutura com esses dois personagens. Como diz um amigo meu, né? A gente tem que trabalhar no nosso nível de incompetência. Até aqui eu vou. Exatamente. E saber que muitas vezes um empreendedor consegue até acompanhar um certo nível de empresário e que o empresário também começa a ficar um pouco empreendedor, mas que ele tenha as suas armas, porque quando menos ele percebe, ele já voltou para o lado onde ele domina, onde ele tem mais facilidade. Às vezes uma pessoa que está começando a carreira olha para quem já trilhou um percurso e é considerado uma pessoa de sucesso e não faz ideia de todas essas dificuldades que surgem pelo caminho. Aí eu lhe pergunto, que conselhos você daria para uma jovem executiva, uma mulher jovem executiva que está te vendo lá em casa e que quer se espelhar, que quer seguir essa carreira? Ele faz pergunta difícil, viu? Bom, eu fico o final de semana maquinando. Eu acho que é que eu vou perguntar, mas enfim, eu acho que conseguir ter... tem uma expressão que minha mãe diz, que toda mãe deve ser igual a rapadura, dura e doce. E eu acho que essa característica, né, de conseguir, ao mesmo tempo, ter a doçura, saber conviver com as pessoas, conseguir encantar os seus colaboradores, junto com um foco, junto com ser uma pessoa determinada, estar focada em resultado, é também um grande desafio, equilibrar essas duas forças que são, de certa maneira, convergentes, mas quando a gente olha, cada uma está indo para um lado. É verdade. É isso. É seguir o caminho das antigas mães da gente. O conselho é bom e eu gosto, né? Me fala uma coisa, essa pergunta, se você achou o cabeludo das outras, nossa mãe. O que foi que a vida de empresária lhe deu, Luísa? E o que foi que a vida de empresária lhe tirou? Também. Eu acho que a vida de empresária me deu a possibilidade de enxergar o mundo de uma forma mais abrangente, me deu condições de eu ser mais crítica em relação a assuntos, a comportamento. Me deu, na verdade, muitas oportunidades. Eu acho que permitiu que eu conduzisse a minha família de uma maneira bacana, conseguisse educar os meus filhos e passar para eles o que eu entendo como importante na vida. Principalmente o exemplo de ser uma mulher trabalhadora. E conseguir trabalhar sem ser estressada demais em casa. Então, eu acho que as horas do trabalho são para serem gastas no trabalho, com os problemas do trabalho, e as horas de casa são para serem mais tranquilas, junto da família. Mesmo que isso seja pouco, mas aquele pouco tem que ser de uma forma agradável e leve. E para ser bem sincera, eu acho que a vida de empresária não me tirou nada, porque eu acredito muito na história do livre-arbítrio. Eu acho que ninguém consegue tirar nada da gente, ninguém consegue tirar o emprego, ninguém consegue tirar o brilho, ninguém consegue tirar o namorado. Então eu acho que às vezes a gente não quer aquilo verdadeiramente e deixa escapar. Então não creio que tenha me tirado nada, só me acrescentado muito. Me fala uma coisa, você falou de família e eu sei que você tem 3 filhas, né? Tenho 3 filhas e um meio filho, um filho emprestado de coração. E as meninas trabalham contigo, né? Então, 2 delas já trabalham comigo. Então, eu sou farmacêutica por formação, a mais velha também é farmacêutica e administradora, e essa é a nossa gerente financeira. E o povo brinca que diz que eu sou uma pipa que anda sempre solta, assim, no meio do mundo, inventando coisas. E lá vem Juliana sempre atrás de mim, fazendo assim, que é para eu botar meu pé no chão. E tem Mariana também. Mariana é publicitária. Já andou estudando um pouquinho de farmácia. E é a nossa gerente de marketing hoje. E, assim, nós transitamos muito bem
nas criações, nas campanhas que ela cria, a gente gosta muito de estar junto. Aí eu lhe pergunto, como é que é para mulher, mãe, executiva, ver as filhas seguindo esse caminho e trilhando esse caminho junto contigo? Também foi um exercício, né? Tu tá acostumada a dar os direcionamentos, tanto dentro de casa quanto no trabalho, e de repente aquelas meninas que acabaram de deixar de serem fedelhas começam a estar ali junto contigo e exercerem, ocuparem os seus espaços. Então, assim, eu acho que existia um primeiro tempo onde nós todas precisávamos, assim, entender o que estava acontecendo, e por vezes a gente parecia um porquinho espinho, que ao se aproximar uma da outra a gente acabava se ferindo, mas a gente conseguiu aprender a cada uma ter seu espaço, a respeitar o jeito uma da outra, e hoje a gente convive muito, 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 muito bem. E todo mundo pensa que a gente comenta as coisas do trabalho em casa. Mas quando a gente chega em casa, o assunto é completamente outro. Não tem nada a ver, ninguém acredita que de um dia para o outro a gente não comenta as coisas, saiu dali, acabou. Porque senão também acho que a gente acaba ficando muito neurótico, né? Eu sei que todo mundo acorda de manhã e levanta por algum motivo especial. Aí eu pergunto, o que é que faz você, Luísa, acordar todas as manhãs, encarar de frente os desafios de estar de frente de uma empresa do porte da Farmapelle? Então, eu acho que, assim, todo mundo precisa ser muito comprometido, né, com o seu trabalho. Mas as pessoas que trabalham na área de saúde, elas então, é como eu digo, todo mundo tem direito a errar, menos a gente. Não pode errar. Como a gente pode errar com a saúde de alguém? Então, a minha cabeça vive maquinando e vive pensando como cuidar dos processos, como fazer com que todas as coisas que a gente faz sejam melhor feitas a cada dia, melhor controladas a cada dia, como elas podem se tornar mais rápidas, como as pessoas podem ser mais produtivas e a gente ter uma empresa mais precisa. Então, eu acho que eu vivo pensando nisso e isso me estimula muito a estar todo dia procurando coisas novas, seja um sistema, seja um equipamento, seja tecnologia, enfim. Todo dia tem que ter uma coisa nova para fazer o que a gente fez ontem de uma forma melhor. Que é típico do empreendedor, né? Ai, meu Inquietação, Deus né? do céu, eu não consigo fazer duas lojas, uma igual à outra. E aí todo mundo fala, isso é uma rede, Luísa. As lojas precisam ter a mesma cara, mas quando eu vi, eu achei que uma coisa já podia ser melhor em outro lugar, e aí fica um pouquinho diferente. Mas eu acho que é esse movimento mesmo que... Dá até personalidade para a loja, né? Não é isso mesmo. E eu sou muito fã, assim, como era o nome do comandante da TAM, comandante Rolim. Comandante Rolim. E eu assisti uma palestra dele uma vez, e ele era uma pessoa, né? Era uma pessoa assim que se comunicava com uma facilidade. E eu lembro que ele dizia que a missão dele era ser melhor, pelo menos 1% a cada dia. Eu digo, bom, se eu for melhor 1%, pelo menos a cada problema grande que eu ultrapassar já está bom. Então eu acho que se a gente levar a vida assim, a gente acorda todo dia atrasado, querendo fazer alguma coisa diferente. É verdade. Olha, tá uma delícia a entrevista. Tanto tá que a gente está finalizando já o primeiro bloco. Oh, que bom, nem doeu. Nem doeu. Vocês que estão em casa assistindo, essa entrevista é humana, direta, passando a verdade dentro das empresas e como é, na verdade, que age e pensa os executivos. Nos aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Você está assistindo o programa Radar Executivo. Você sintonizado no mundo empresarial.